espiritualistas achavam que os céticos emitiam fluidos negativos que obstavam ao contato com as almas dos mortos. Agradecido, o conde ofereceu-lhe uma recompensa ainda maior. Recusei-a, disse Messing. O médium judeu pediu apenas uma coisa em troca, que o conde usasse a sua influência junto ao governo polonês para fazer que se revogasse uma lei que violava os direitos dos judeus. O conde concordou. 2 semanas depois cumpria a sua promessa e a lei era abrogada. Messing também se interessou pelo espiritualismo. Embora seja ateu, eu pertencia a uma sociedade mística. Naquele tempo o espiritualismo era muito popular em toda parte. Os espiritualistas achavam que os céticos emitiam fluidos negativos que obstavam ao contato com as almas dos mortos. Nas sessões que Messing frequentava, as mensagens vinham através de pancadas na mesa e mesas viradas. Alguns médiuns que ele conhecia invocavam espíritos que escreviam com giz em quadros negros. Outros invocavam fantasmas que tocavam guitarra. Quando o famoso médium polonês Jan Guzik estava conosco, nós invocamos os espíritos de Napoleão e Alexandre da Macedônia. Escreve Messing. Ele admite que os espiritualistas o ajudaram a aguçarem os seus poderes psíquicos, mas, hoje, cita Frederic Engels, o espiritismo é a mais selvagem de todas as superstições. No tocante a si mesmo, diz Messing, estou convencido de que o espiritualismo é pura charlatanice. O espiritismo talvez seja uma heresia mortal para o bom comunista, mas ele se materializou, não faz muito tempo, no menos verossímil cenário do mundo, o 22º Congresso do Partido Comunista em Moscou, no ano de 1961. Foi o congresso em que Nikita Khrushchev denunciou e repudiou os pecados políticos de Stalin. Daria Lazurkina, uma mulher idosa e delicada, levantou-se para falar à Assembleia. Muito tempo antes, quando era ainda uma jovem idealista, conhecera Lenin e fora uma das suas discípulas mais ardorosas. Em 1937, como a maioria dos outros velhos bolcheviques, engolida pelos expurgos e levada para um campo de trabalho escravo, Daria Lazurkina passara 19 anos e meio nos campos. Sobrevivera porque, revelou aos delegados, Lenin estava em meu coração. Ele me sustentava e aconselhava. Ontem, prosseguiu a velha, ainda apaixonada, tornei a consultá-lo. Ele veio. Era como se estivesse ali, em pessoa, à minha frente. E disse-me, é desagradável para mim repousar ao lado de Stalin no mausoléu. Ele fez tanto mal. O jornal soviético Izvestia não contou a visita de Lenin, mas contou que as observações da senhorita Lazurkina provocaram aplausos trovejantes e tempestuosos, ao mesmo tempo em que a revista Time descobriu que os últimos dias do Congresso foram cercados de uma estranha atmosfera de magia e de sobrenatural. Se bem não fosse, provavelmente, por determinação do espírito de Lenin, o corpo de Stalin não tardou a ser removido do mausoléu da Praça Vermelha. Em virtude das suas lutas com o destino, Messing tem uma permanente simpatia pelas pessoas que sofrem grandes reveses. Estou sempre disposto a utilizar os meus dons para ajudar os que andam às voltas com infortúnios, diz ele. A sua capacidade de implantar pensamentos vigorosos em outros, afirma, pode ser usada para inspirar otimismo às pessoas que estão perigosamente deprimidas. Muitas vezes consigo, mediante forte sugestão mental, incutir coragem, confiança e força em pessoas que estão na iminência de suicidar-se. Em suas viagens e em sua casa, Messing também aproveita o tempo de folga para investigar o mundo psíquico e denunciar fraudes. Em Varsóvia, de uma feita, Wolff viu um faquir tentando conseguir o seu tipo de transe cataléptico. O homem estava deitado como uma tábua entre duas cadeiras, enquanto os médicos procuravam ouvir os batimentos do coração. Não ouviram nenhum. Aquilo parecia catalepsia, mas eu sabia que não era. Pedi ao meu médico que examinasse o faquir. Descobriu-se que o homem usava um colete de aço de modo que pudesse suportar o peso de outra pessoa em cima dele. 2 bolas de aço caíram ao chão. Ele as escondera nas axilas a fim de impedir a circulação e suprimir o latejo do pulso. Quando os cientistas atacam charlatães como esses,
chegam à conclusão de que todos os médiums são impostores, lastimou-se Messing. Ele persegue os impostores mais com a ira do artista que defende a sua musa do que com a investigação desapaixonada do cientista. Os parapsicologistas soviéticos gostariam de sondar mais profundamente o próprio grande Messing, e muitos cientistas se dispuseram a assistir às suas experiências, servindo como emissores ou membros do júri. Eles se valeram das teorias de Pavlov para tentar explicar o que viam. Os pesquisadores contemporâneos do psi viam os novos descobrimentos a respeito dos poderes psíquicos de Carlo Nicolae como uma explicação parcial dos talentos de Messing. Como Jeanne de Shaw em Washington, Messing nunca teve tempo para ir aos laboratórios dos cientistas. Ele promete sempre que, um dia, quando tiver tempo, virá aos nossos laboratórios, mas nunca vem. Os cientistas que encontramos na Rússia e na Tchecoslováquia conheciam Messing pessoalmente e respeitavam-lhe a capacidade. É claro que ele tem talento psíquico. Talvez não o tenha em todos os momentos, talvez não o tenha em todos os números do seu programa, mas demonstrou que parte no decorrer dos anos. Eles gostariam de pô-lo à prova, mas Messing tem agora mais de 70 anos, não está muito bem, e despende uma tremenda energia viajando para dar espetáculos. Além disso, é um artista, tem o temperamento artístico, muito emocional. E aí está precisamente a pedra no sapato da parapsicologia. As personalidades coloridas, ousadas, quase de prima-donnas, que o médium parece irradiar, são os tipos mais difíceis de afinar com a antisepsia dos laboratórios. O Wolfram Messing é autêntico. Os cientistas que encontramos empenhados na pesquisa do psi aparentemente acreditam que sim. Ludmila Zvirka-Zielinski, observadora amadurecida do cenário soviético e colaboradora de Atlas, a revista noticiosa dos correspondentes estrangeiros, escreveu o seguinte a respeito de Messing, com referência à sua autobiografia, incluindo os testes de Stalin, os espetáculos teatrais, as demonstrações feitas perante celebridades internacionais e os detalhes psíquicos de sua própria vida. É importante lembrar que nas condições prevalecentes na URSS, tudo o que fosse feito ou escrito por uma personalidade tão controvertida quanto Messing teria de ser examinado, criticado e constantemente censurado, de modo que ele não pudesse praticar fraudes, tentar praticá-las e nem mesmo incorrer no que quer que se aproximasse de uma gabulice infundada. Com efeito, precisamos estar convencidos de que, para sobreviver e existir num ambiente assim, seria preciso que o Wolfram Messing fosse totalmente autêntico. Há sobretudo um talento de Messing que valeria a pena estudar, uma capacidade de que os médiums mais famosos, quando a possuem, não fazem menção. E difícil não nos sentirmos intrigados, como Stalin se sentiu, pela aparente capacidade de Messing de confundir e torcer telepaticamente os pensamentos de outra pessoa. A procura dos meios para controlar as reações corporais e os pensamentos alheios tem sido uma preocupação da psicologia e da parapsicologia soviética desde a década de 1920. Messing possui um dom que não foi mencionado na sua biografia publicada. Faz muito tempo que ele se tem revelado um profeta praticante, conquanto ignorem ainda muitos dos seus admiradores na Rússia, onde, até há pouco tempo, não se discutia abertamente a profecia. Apesar do interdito imposto à predição, os vaticínios de Messing, em determinadas ocasiões, têm reverberado nos altos círculos soviéticos. Em 1940, as relações germano-soviéticas eram plácidas. No ano anterior, Stalin assinara o Pacto de Não Agressão com Hitler. Não obstante, em 1940, Messing fez uma palestra num clube particular de Moscou, em que profetizou: os tanques soviéticos entrarão em Berlim. A notícia da declaração de Messing transpirou, criando sensação no seio da elite comunista. Infelizmente, porém, este foi um aspecto dos poderes de Messing que Stalin não examinou. Anos depois, Stalin ainda se recusava a acreditar que Hitler invadiria a Rússia, embora já se tivesse passado mais de um dia depois que os tanques nazistas cruzaram a fronteira russa. Mas se Stalin não deu atenção ao prognóstico de Messing, os alemães não fizeram o mesmo.
A embaixada alemã protestou imediatamente. Afinal de contas, Hitler ainda estava furioso com o augúrio de Messing sobre a sua morte. O corpo diplomático soviético viu-se em papos de aranha. Por fim, após longas consultas, declarou: não se pode esperar que nos responsabilizemos pelas profecias de Wolf Messing. Mais uma vez, em 1943, Messing abalançou-se publicamente a nova predição. O Báltico, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Crimeia estavam nas mãos dos nazistas. Ainda não se podia prever o término da guerra. O próprio Messing buscara a segurança da Sibéria. Em Novosibirsk, a famosa cidade da ciência siberiana, Messing falou diante de um público compacto no Teatro da Ópera. Predisse que a guerra terminaria em maio de 1945, provavelmente na primeira semana daquele mês. A minha capacidade de ver o futuro talvez pareça contrária à compreensão materialística do mundo. Não existe, porém, nenhuma partícula do incognoscível nem do sobrenatural na precognição, diz Messing tranquilizadoramente. Não existe apenas a maneira lógica, científica de obter conhecimentos, existe também o conhecimento direto. A precognição. Somente as nossas ideias indistintas sobre o significado do tempo e a sua relação com o espaço, o passado, a presente e seu futuro, o tornam inexplicável por enquanto. A precognição, que muitos julgam implicar um destino já preordenado, sempre foi um objeto de horror para os ideólogos comunistas, que lutam arduamente por arrancar a classe camponesa russa do pântano da superstição e do derrotismo fatalista. Está claro que existe o livre-arbítrio, continua Messing, mas existem modelos. O futuro é o modelado pelo passado e pela presente. Existem modelos normais de conexões entre eles. A maioria das pessoas está longe de conhecer o mecanismo dessas conexões, mas eu sei que ele existe. Como se apresenta o futuro a Messing? Depois de um esforço de vontade, veio, de repente, o resultado final de algum acontecimento brilhar diante de mim como um clarão. O mecanismo do conhecimento direto passa por alto a cadeia das causas e efeitos e revela a médium apenas o elo final, conclusivo, da cadeia. Os sensores talvez não se tenham tranquilizado inteiramente com a explicação prática da precognição oferecida por Messing. Após o aparecimento de um anúncio de que a autobiografia completa de Messing seria publicada por Sovietskaya Roslia em 1967, o livro sumiu de repente, embora talvez esteja circulando em forma manuscrita. Pode ser que a profecia e a revelação de muitas maravilhas preocupassem pessoas bem colocadas. Pode ser que Messing contasse muitas histórias que envolvem os escalões superiores do partido. Ninguém sabe se Stalin, algum dia, incumbiu Messing de tarefas mais práticas, políticas. Pode ser que o cancelamento tenha sido apenas outro passo na interminável dança soviética de degelo e congelamento. O que sabemos sobre o que Messing conta a seu próprio respeito indica que o resto pode ser tudo, menos cacete. Messing é um grande artista. Esse é talvez o seu maior segredo. E explica por que, mesmo quando cientistas de prestígio, como Vassiliev, encontravam fechado para eles o caminho da telepatia, o sempre confiado Wolf Messing percorria o país inteiro dando espetáculos de gala da sua experiência psicológica, a telepatia. Quanto aos poderes notáveis da mente humana, que ele mostrou a tanta gente, Messing faz uma predição. Está se aproximando o tempo em que o homem compreenderá todos esses fenômenos. Não há nada estranho. Só há o que ainda não é comum. 5. Cortinas de fumaça políticas e a parapsicologia. A história de Nelia Mikhailova, a médium de PK é com acento circunflexo excepcional e esquisita e, muito mais do que a história de qualquer outro médium na Rússia, exemplifica a inquietação política e as tenebrosas maquinações que podem engolfar a parapsicologia e as ciências soviéticas. Estavam programados 3 filmes científicos da pasmosa Nelia para o primeiro dia da conferência na Casa da Paz e da Amizade, um castelo em miniatura de pedra e colunas perto de um novo e envidraçado distrito comercial de Moscou. A sala de conferências com os seus candelabros de ouro e o teto branco poderiam ter sido outrora um elegante salão de baile.
Muito mais de 100 soviéticos estavam esperando. Alguns tinham chegado a Moscou em aviões a jato, procedentes dos mais remotos rincões da URSS. Havia uma grande delegação oficial da Bulgária, e um grupo tcheco mais amorfo. Além dos 2 delegados ingleses e de nós mesmas, estavam lá ainda mais 5 ocidentais. O Dr. J. G. Pratt, da Universidade de Virgínia, foi o único cientista norte-americano que compareceu. O nosso grupinho de 9 sentou-se à cabeceira de uma mesa em forma de ferradura. Uma sala cheia de russos tinha os olhos postos em nós, numa expectativa quase feroz. O Dr. Vassily Efimov, biologista já entrado nos 80 anos, cumprimentou os convidados. Baixo, miúdo, de cabelos brancos, falou depressa e sem consultar anotações. Recordou com calor o velho amigo, o Dr. Vasiliev, pioneiro das pesquisas sobre a ESP na Rússia, a despeito das imensas dificuldades da guerra e do regime stalinista. Desde 1959, Vasiliev dera vida a 2 laboratórios de ESP em Leningrado e, após a sua morte em 1966, os alunos lhe continuaram a obra. Agora estão pesquisando PK, telepatia, fotografia do pensamento, rabdomancia, disse o Dr. Efimov. Aludiu ao recente descobrimento de uma radiação do corpo humano que poderia conduzir a uma nova compreensão dos fatos psíquicos. Mas o Dr. Efimov parecia mais preocupado com outra coisa. Precisamos ampliar a consciência da humanidade. Evitar que os poderes paranormais escondidos nos seres humanos sejam usados para o bem. Mal se haviam iniciado os relatórios apresentados pelos delegados ocidentais quando notamos que alguns exemplares do jornal soviético Pravda 22 circulavam de mão em mão pela sala. Nem mesmo o insaciável interesse dos russos por notícias do Ocidente inacessível parecia capaz de refrear a curiosidade pelo que havia no jornal. Olhares preocupados seguiam na esteira do Pravda à medida que os exemplares iam para a frente da sala. E a respeito de Nelia Mikhailova, murmurou uma das intérpretes, forcejando para ver alguma coisa por cima do ombro de alguém. Notícias recentes haviam informado que Nelia Mikhailova tinha o poder de ordenar a pães, fósforos, cigarros ou maçãs que pulassem de uma mesa. De acordo com cientistas soviéticos, o seu poder de PK, capacidade de mover a matéria à distância, movimentar e detiver o pêndulo de um relógio de parede, deslocar sacos plásticos, jarros de água que pesavam quase meio quilo, e um sortimento de pratos, xícaras e copos, e tudo isso sem tocar nos objetos. Juntamente com os cientistas, repórteres do Komsomol de Moscou e do Pravda de Moscou, publicados pela organização do Partido Comunista da cidade, afirmaram ter visto nele em ação e não ter encontrado fios escondidos, e mais outros dispositivos. O mais extraordinário é que a lista dos cientistas que investigavam Mikhailova parecia conter a nata da ciência soviética. O professor de física teórica da prestigiosa Universidade de Moscou e detentor do Prêmio do Estado, Dr. I.A. Terlitsky, proclamou publicamente no dia 17 de março de 1968, no Pravda de Moscou: a senhora Mikhailova exibe forma nova e desconhecida de energia. Físicos do Instituto de Pesquisa Nuclear Conjunta da União Soviética, em Dubna, investigaram Mikhailova como haviam feito os do Instituto de Física da Academia de Ciências da URSS. A lista incluiu detentores do Prêmio Nobel. O Instituto Mendeleev de Metrologia também estudou nele e afirmou no Pravda de Moscou que ela movera canos de alumínio e fósforos em rigorosíssimas condições experimentais, incluindo observação através de um circuito fechado de televisão. Ele não pôde fornecer explicação alguma dos fenômenos de movimentação dos objetos. O Dr. Vasiliev fez muitas experiências com a senhora Mikhailova. Ela foi um dos seus principais interesses e ele trabalhou com ela até morrer, em 1966, contou-nos Eduardo Naumov. Outros cientistas com que falamos confirmaram a investigação de Nelia realizada por Vasiliev. Trata-se de uma informação muito interessante, porque 2 dos raros norte-americanos que se especializaram, ao mesmo tempo,
em ESP e em assuntos soviéticos disseram desconhecer qualquer trabalho feito por Vasiliev nos últimos 6 anos da sua vida. Se houver alguma coisa, deve ser secreta. Um cientista soviético que visitara laboratórios norte-americanos de ESP em 1965 dissera a quem quisesse ouvir que o Dr. Vasiliev já não se ocupava de nenhuma investigação, que o seu laboratório estava fechado. Ele agora só escreve. Outros cientistas de Leningrado, além de guiados por nele, o Dr. Gennady Sergeyev, os seus estudos sobre Mikhailova revelaram algumas descobertas surpreendentes acerca do organismo humano. Cientistas de Moscou nos disseram que até Dr. Pedro Kapitsa, criador das bombas atômicas de hidrogênio para a União Soviética, julgara oportuno fazer uma experiência com Mikhailova. Alguns comentários de Naumov talvez reflitam o raciocínio que move esse interesse poderosíssimo por uma dona de casa de Leningrado. Pessoalmente, sou de opinião que o talento da senhora Mikhailova é emocionante. Por ora estou até mais interessado em pecado que em telepatia. Acredito que estejamos a caminho de descobrir a base psicofísica do PK em nosso estudo dos notáveis poderes da senhora Mikhailova. Se pudermos encontrar as leis que governam essa energia, ela terá tremenda aplicação prática. Um famosíssimo soviético, acadêmico e herói do trabalho socialista, o professor Mikulin concorda com Naumov. Assistimos ao descobrimento de uma nova força que as pessoas possuem, declarou ele depois de estudar nele. Havia qualquer coisa a respeito dessa mulher russa que também interessou aos cientistas de outros países comunistas, o suficiente para fazê-los voar até Leningrado e assistir pessoalmente às suas demonstrações. Como político, o apoio científico também parecia vir de cima. O Dr. Sitkovsky, professor da Academia de Ciências Sociais, ligado à Comissão Central do Partido Comunista, a verdadeira elite governamental da Rússia, afirmou publicamente, o PK de Mikhailova não tem relação alguma com o misticismo. Quando alguém pensa, irradia energia, essa energia é mais forte em algumas pessoas. O PK é um fato físico-fisiológico. Evidentemente não havia nenhum grupo de ocultistas amadores envolvidos no caso de Nelia Mikhailova. Nunca, desde o fim do século XIX na Inglaterra e na França, tantos cientistas de projeção tinham examinado um assunto tão fora do comum quanto a psicocinese. De mais a mais, eram cientistas que aceitavam os dogmas do materialismo comunista. Nem todos estavam investigando Mikhailova, mas tinham se mostrado interessados e eram suficientemente liberais para examiná-la. A tradutora ao nosso lado esforçou-se por dar mais uma espiada no Pravda. É um ataque maldoso a Mikhailova, exclamou. E atacaram também alguns cientistas que trabalharam com ela. Seguiu-se breve pausa matutina na conferência para digerir as notícias. Isto é muito sério, disse Naumov. Estamos proibidos de exibir o filme de Mikhailova e a senhora Mikhailova foi proibida de assistir à conferência. A ordem foi transmitida, continuavam dizendo os russos, mas ninguém lhe especificou a origem. A nossa tradutora fumegava. Esse artigo está cheio de mentiras. Chamou Mikhailova de impostora e trapaceira. Afirmam que ela surrupiou 5.000 rublos do povo. A última história que circulou dizia que Mikhailova estava vendendo geladeiras imaginárias de porta em porta. Só querem fazer confusão. É tudo bobagem. É o que sempre acontece quando surge alguma coisa nova por aqui. Finalmente pudemos dar uma olhada no famoso artigo do Pravda. Lemos o que se escrevia a respeito da feiticeira Nelia, que sobrepujou visivelmente a personagem Patsilk, do conto de fadas de Gogol, em matéria de intimidade com poderes asquerosos. Mikhailova executa os seus hábeis truques com a ajuda de ímãs, dizia o autor pudicamente, escondidos em lugares íntimos, acima e abaixo da cintura. Mas não explicava a maneira pela qual os ímãs, mesmo escondidos em lugares íntimos, conseguiam movimentar objetos não magnéticos, como vidros, ovos, maçãs e pão. Soubemos que o autor nunca vira Mikhailova. Chegara à conclusão de que o PK era impossível e que, portanto, ela devia estar usando ímãs.
Os cientistas russos andavam de um lado para outro sem saber o que fazer. Naumov pôs-se a confabular com vários consultores. Estamos sendo expulsos da casa da amizade, disse-nos alguém. Todo o segundo dia da conferência foi cancelado. Comparadas com as sessões da sociedade psíquica que frequentávamos no Ocidente, e que tendiam a ser tão calmas quanto um concerto de música de câmara, as reuniões soviéticas sobre ESP formavam um estranho contraste. Voltou-nos à mente o convite para assistir à conferência que os soviéticos nos tinham mandado. De acordo com um erro tipográfico na tradução inglesa, estávamos sendo convidados pela União das Sociedades Soviéticas de Diabolismo e não pela União das Sociedades Soviéticas da Amizade. Explica-se a confusão. A palavra inglesa que significa amizade, friendship, teria sido escrita, por um erro de tipografia, friendship, que pode ser traduzido em português por diabolismo. Afinal de contas, talvez tivesse sido precisa, considerando-se as selvagens boas-vindas dadas à conferência pelo Pravda. O ataque jornalístico desfechado contra Nelia Mikhailov publicado na manhã em que se abriu a conferência, foi uma saudação premeditada. O Pravda, órgão oficial do Partido Comunista, é controlado, segundo se supõe, pela facção de Brezhnev. Os artigos não acontecem por acaso no diário de 6 páginas. Menos de uma semana antes, outra reunião russa de ESP se realizou em Moscou. Nem o Pravda nem ninguém o atacou. Apenas Nelia, a principal atração dessa reunião com estrangeiros, fora excluída. Outros sinais tempestuosos davam a entender que a atitude em relação à cooperação com estrangeiros estava mudando em mais de um setor. Em Leningrado, no Instituto do Cérebro Bekhterev, onde o mundialmente famoso Dr. Vasiliev chefiara o departamento de fisiologia durante anos, disseram-nos nada saber acerca do eminente cientista ou do seu trabalho. O discípulo e sucessor de Vasiliev na Universidade de Leningrado, Dr. Pavel Guryaev, contou-nos. Não me ocupo mais de parapsicologia. Meu instituto está fechado para concertos. Não se faz nada. Além disso, estou doente. 6 meses depois, o Dr. Guryaev anunciou que a sua equipe de pesquisa criara um dispositivo capaz de detectar e registrar a aura humana e as auras de animais e até de insetos. Os soviéticos encontraram outras auras também, mas, de acordo com o noticiário fornecido à imprensa, a aura encontrada por Guryaev é um campo elétrico complexo em torno do corpo, uma espécie de segundão espectral. Eles esperam utilizar a aura elétrica para diagnosticar moléstias, veja apêndice A. Outros cientistas comunistas afirmam que o laboratório de Guryaev esteve estudando com afinco, por mais de 4 anos, a telepatia entre gêmeos, a hipnose telepática e o controle de máquinas pelo psi. Um amigo nosso de Leningrado contou-nos que uma diretriz do governo circulou por todas as universidades em fevereiro de 1968. Não fale com estrangeiros, era a essência da ordem. Esperávamos não ter de falar muito em política neste livro. Afinal de contas, por que nos seria necessário mencionar as maquinações de governos, sobretudo as complexas contorções do Kremlin, em conexão com pesquisas psíquicas? Mas à proporção que viajamos e conversamos com cientistas comunistas em muitos centros, alguma coisa que já sabíamos acentuou-se ainda mais vigorosamente: tudo na Rússia é político. Com o Pravda ou sem ele, a conferência não tardou a recomeçar. A leitura formal de documentos científicos soviéticos, naturalmente, fora cancelada. Em lugar disso, sem qualquer explicação, alguns cientistas russos fizeram palestras informais, prefaciadas com a declaração: estou aqui como particular. Não represento o meu local de trabalho nem grupo nenhum. Os mesmos congelamentos e degelos políticos que, às vezes, caracterizam a cena literária russa invadem, não raro, as ciências. Segundo os ideólogos, a cibernética, há 15 anos, era uma heresia. Agora saúdam como a esperança da Rússia. Estaria a parapsicologia passando por uma dessas fases de congelamento? Ou seria a oposição uma simples cortina de fumaça dirigida a nós, ocidentais? Em julho de 1968,
A revista francesa Planète registrou importante conferência sobre ESP realizada em Moscou em fevereiro daquele ano. Muitos dos mais notáveis cientistas da URSS ocupados em pesquisas sobre o paranormal estavam lá. Explosiva. Foi o comentário de Planète. A ciência soviética parece haver tomado a frente nas pesquisas sobre a parapsicologia. Nessa reunião, importantes cientistas russas revelaram trabalhos amplíssimos, atualíssimos, sobre telepatia, que então se faziam em muitos centros. Os seus descobrimentos são circunstanciadamente relacionados mais adiante neste livro. A própria agência de publicidade soviética, Novosti, escreveu, a propósito da conferência, em manifesto que a ciência oficial na URSS se inclina, ativa e apaixonadamente, para os enigmas da parapsicologia. A soviética Novosti esperava com ansiedade a conferência de que estávamos participando. Ela mostrará todos os testes importantes feitos por físico eminentíssimo, como o Dr. Ia. Terlitsky e o Dr. Enrico Bozzi, não somente no campo da telepatia mas também em outras áreas da parapsicologia. Dir-se-ia, portanto, que a parapsicologia estava florescente e vivinha da Silva não muito antes de junho. Aparentemente, porém, tinham surgido problemas no envio do filme de Mikhailova para nossa conferência. Em conhecido russo aludiu a estranhas manobras que se teriam realizado nas semanas que antecederam a nossa reunião. Pessoas desconhecidas acampanando parapsicologistas, tentativas para roubar o filme de Mikhailova, ameaças pelo telefone, violência física. Principiamos a perguntar-nos se a pesada atmosfera russa de violências e arbitrariedades não estaria conturbando as imaginações. Talvez se tratasse apenas de uma coincidência, como costumam dizer os que não acreditam na ESP. Como no Ocidente, em Moscou também acontecem roubos e assaltos, embora não figurem em estatísticas públicas. Mas 3 outros russos, independentemente, apareceram com a mesma história. Quem queria o filme? Por quê? Se os russos o sabiam, não o diziam. Havia, como descobrimos mais tarde, outras 46 películas sobre o PK de Mikhailova, e a Kiev, naquela ocasião, estava rodando um filme, Os Segredos do Nosso Cérebro, que incluía nele. Documentos científicos a respeito do PK e da ESP tinham sido apresentados em mais de 26 conferências sobre parapsicologia, todas fechadas para estrangeiros, exceto a que se realizou em 1966 em que Mikhailova não foi discutida. Teria alguém chegado à conclusão de que Mikhailova estava repentinamente conseguindo uma publicidade exagerada em sua terra e no Ocidente? O filme de Naumov daria aos ocidentais a sua primeira visão da talentosa Nélia. Uma comunista de outro país, um engenheiro, contou-nos. Segundo nosso serviço secreto, toda a confusão foi obra de cientistas dirigidos para certas organizações secretas soviéticas. Que era o que havia em relação a Nélia capaz de causar todo esse charivari? Para levar a tamanhas complicações, era mister que existisse algo mais que o fato de poder ela, ao que se dizia, fazer que um açucareiro fosse de uma ponta a outra de uma mesa. Descobrimos depois que, coincidindo com o artigo do Pravda que atacava, fora iniciada uma campanha de mortificantes chamados telefônicos dirigidos à senhora Mikhailova. Isso dava a impressão de um trabalho organizado. Em primeiro lugar, não havia listas telefônicas na Rússia. Para descobrir um número de telefone, o interessado precisa ter um trabalho danado, fazendo filas diante de cabinas especiais de endereços nas ruas. Em segundo lugar, o nome Nélia Mikhailova é um pseudônimo. Os que quisessem telefonar para ela teriam de conhecer-lhe o verdadeiro nome, Ninel Sergeyevna Kulagina, e o endereço. Os chamados irritantes se tornaram tão constantes e maldosos que os cientistas finalmente decidiram esconder a senhora Mikhailova num subúrbio afastado de Leningrado por algum tempo. Em resultado disso, ela não podia assistir à conferência e nenhum visitante estrangeiro pôde vê-la. Naquele primeiro dia da conferência, só pudemos fazer conjecturas. Um cientista ocidental comentou: existem muitos cientistas soviéticos importantes neste campo que não estão aqui.
Já li os seus relatos de pesquisa sobre a ESP em publicações científicas. Mas os russos que lá estavam decidiram tirar o máximo proveito possível das horas que passassem na Casa da Paz e da Amizade. Sustentada apenas por uns poucos goles de água mineral, a conferência prosseguiu, direta, da manhã à noite, sem novas interrupções e sem comida. Depois fomos todos cercados por uma multidão de russos ansiosos, que falavam depressa e desejavam discutir e trocar informações. Acicatados pela crise, os conhecimentos de russo de Sheila voltaram-lhe com certa fluência. Tinha-se a impressão de que os soviéticos seriam capazes de continuar por mais 12 horas. Os soviéticos que tinham viajado de todos os cantos do país a fim de assistir à conferência não se mostravam dispostos a ser preteridos. Quando uma série de rodas invisíveis faziam parar a conferência, outras rodas começaram a girar. Havia uma sala livre na embaixada tcheca equipada com um projetor cinematográfico de 35 milímetros. Talvez ali pudéssemos ver o filme de Mikhailova, assim como um filme tcheco sobre o mesmo tópico do PK. Decidiu-se levar a cabo esse plano no segundo dia da conferência. Não esperávamos pisar solo tcheco tão depressa em nossa excursão. Ainda havia uma solidariedade superficial entre a Rússia e a Tchecoslováquia. Muitos tchecos, pelo menos, pareciam pensar assim. Procurarmos solo estrangeiro no interior da embaixada tcheca não nos parecia tão estranho quanto nos parece agora, após a invasão russa da Tchecoslováquia. Mesmo assim, era evidente na Rússia que nem tudo andava bem entre os dois países. Os ocidentais que pediam, na rua, informações sobre como chegar à embaixada tcheca eram recompensados com olhares de gelo. Se fossem conhecidos, os interpelados desviravam as costas e se afastavam. Como uma das intérpretes russas da conferência disse rapidamente, esta conferência, por certo, nunca será noticiada pelos jornais soviéticos. E, efetivamente, não o foi. Mas a reportagem soviética não ficou nisso. Vladimir Vol, por muito tempo crítico oficial da parapsicologia, e o jornalista que primeiro imaginou imãs em lugares íntimos de Nelia Mikhailova, Lia chegou a negar que se tivesse realizado a conferência. Em carta publicada pela revista britânica New Scientist de 25 de maio de 1969, Volve escreveu, não se realizou nenhuma conferência internacional em Moscou na Casa da Amizade, sob a presidência de Eduardo Naumov, em junho de 1968. Isso, aqui, tem graça. Mas o grupo a cujo serviço Lvov se colocou nada tem de engraçado no interior da Rússia. Lvov não é um adversário leal, que trava uma luta leal e que fala em nome de cientistas cujas especialidades são contrariadas, em suas leis, pela ESP. Lvov representa o elemento ultraconservador ou, para usarmos um rótulo mais simples, o elemento neo-stalinista na ciência e na política soviéticas, que se opõe a qualquer discussão pública da ESP no interior da Rússia e à divulgação de qualquer trabalho científico que se faça sobre o assunto. Depois que deixamos a Rússia, no verão de 1968, os stalinistas, como todo mundo sabe, voltaram para valer. 6. Terão os soviéticos encontrado o segredo da mente sobre a matéria? Os projetores uniram e, finalmente, pudemos ver o famoso filme de Mikhailova sobre o PK. Longe do retrato da senhora Mikhailova traçado pelo Pravda, que a colocava entre a cara metade de Beelzebub e uma bruxa de Baba Yaga, a célebre feiticeira dos contos de fadas russos, vimos na tela uma mulher de 41 anos, ainda jovem, cheia de corpo, atraente, de rosto franco e olhos escuros e expressivos. Disse-se quase que ela poderia ser parente do cosmonauta Yuri Gagarin, com os seus traços tipicamente eslavos, pómulos salientes e nariz arrebitado. Trazia os cabelos escuros penteados para trás, formando um coque, uma blusa de renda sem mangas e uma saia simples. As experiências estavam sendo realizadas no novo apartamento de Nelia, num distrito surpreendentemente moderno, recentíssimo, na orla de Leningrado. Esse distrito fizera parte outrora da linha de frente que ela defendera durante a guerra.
Nascida 10 anos depois da Revolução Russa e da turbulenta Guerra Civil, Nélia só tinha 14 anos quando os nazistas invadiram o solo russo e principiou o assédio de Leningrado. A sua própria cidade era o campo de batalha. Como muitas crianças de Leningrado, Nélia precisou fazer-se soldado. Em companhia do irmão, do pai e da irmã, juntou-se às linhas de frente do Exército Vermelho. Durante o pesadelo surrealista que durou 3 anos, quando a ração diária de pão era de umas 100 gramas, a temperatura no inverno chegava, por vezes, a 40 graus abaixo de zero, a água e a eletricidade estavam cortadas, e a cidade era arrasada pelas bombas e pelo fogo da artilharia. Nélia serviu no tanque T-34 como rádio-operadora. Ela participou corajosamente do ataque, assevera um folheto do Exército Vermelho, e ainda não tinha 20 anos quando foi nomeada primeiro sargento do 226 graus Regimento de Tanques. Na Rússia, durante a guerra, não era fora do comum que moças ascendessem ao posto de sargento. A fome em Leningrado durou quase 900 dias. Mais tarde, Nélia e quase toda a sua família serviram num trem blindado que ajudou a trazer provisões à cidade assolada. A luta finalmente terminou para a jovem quando ela foi gravemente atingida pelo fogo de artilharia. A bravura de muitos cidadãos, como a de Nélia, valeu a Leningrado o título oficial de cidade heróica. Agora, casada com um engenheiro, Nélia tem um filho que está terminando o serviço militar. Recentemente se tornou avó. A senhora Mikhailova estava sentada a uma mesa grande, redonda e branca, diante de uma janela de cortinas de rendas. Disseram os russos que ela já fora examinada por um médico, que a submeteu à ação dos raios-x para certificar-se de que não havia objetos nem ímãs escondidos em sua pessoa, nem fragmentos de chapinel alojados em seu corpo em consequência dos ferimentos recebidos na guerra. Mas não encontraram coisa alguma. Os 5 homens da turma de cinegrafistas, mais os cientistas e repórteres se aproximaram. Naumov colocou diante de Nélia uma bússola adaptada a uma pulseira, um cigarro em posição vertical, uma tampa de caneta, um cilindrozinho de metal semelhante a um saleiro, e uma caixa de fósforos em que se via representada uma espaçonave lunar, versão figurativa do espaço externo em confronto com o espaço interno. Os objetos, brilhantes, contrastavam com a mesa clara, como uma natureza morta de dali à beira do sobrenatural. Os olhos escuros de Mikhailova concentraram-se na bússola, o objeto mais fácil para iniciar o aquecimento preliminar. O PK é mais fácil com objetos que rolam, dizem os pesquisadores ocidentais. Com relógios e bússolas não há fricção estática. Mikhailova leva, às vezes, de 2 a 4 horas para revelarem os seus poderes sobrenaturais, disse Naumov em seu comentário, enquanto assistíamos ao filme mudo. Nélia manteve os longos dedos paralelos à mesa, uns 15 centímetros acima da bússola e entrou a agitar as mãos num movimento circular. O esforço lhe acentuou as covinhas do rosto. Passaram-se 20 minutos. O seu pulso, acelerado, batia 250 vezes por minuto. Ela virava a cabeça de um lado para outro, os olhos fitos na agulha da bússola. As mãos se moviam como se estivesse dirigindo uma orquestra invisível. E, logo, como se os átomos da agulha da bússola estivessem sintonizados com ela, a agulha estremeceu. Lentamente, começou a girar em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, girando como ponteiro grande. Depois, toda a bússola, com o invólucro de plástico, a correia de couro e tudo mais, principiou a rodopiar. À medida que toda a bússola andava roda, como um carrossel, as linhas debaixo dos olhos de Mikhailova se escureceram e as rugas da testa se aprofundaram, com a intensidade do esforço. Ela caiu para trás, exausta. A quantidade de poder que ela possui também depende das condições atmosféricas, contou-nos Naumov. O seu poder de PK diminui quando o tempo se enfarrusca. No filme, Naumov espalhou o conteúdo de uma caixa inteira de fósforos sobre a mesa, a uns 30 centímetros, mais ou menos, de distância de Nélia. E depois um cilindrozinho de metal não magnético e uma caixa de fósforos perto deles. Ela é seletiva, explicou Naumov.
e capaz de mover um ou dois objetos do grupo. Mikhailova tornou a descrever círculos com as mãos acima dos objetos. O esforço fazia estremecer. Debaixo do seu olhar todo o grupo de fósforos se moveu, como numa corrida de touras num rápido rio de energia. Ali perto, o cilindro metálico também se mexeu. Ainda misturados como se estivessem formando uma jangada, os fósforos chegaram até a borda da mesa e, um por um, caíram ao chão. Naumov pôs outro punhado de fósforos e uma caixa de metal não magnético dentro de um grande cubo de plexiglas. O cubo destinava-se a eliminar a possibilidade de correntes de ar, fios ou arames. As mãos de Mikhailova afastaram-se alguns centímetros do cubo de plexiglas e os objetos começaram a saltar de um lado para outro no interior do recipiente plástico. Fosse qual fosse aquela energia, o certo é que ela penetrava com facilidade o plexiglas. Mikhailova pareceu novamente esgotada. Já perdera 1,5 kg naquela meia hora. Dir-se-ia que estivesse convertendo em energia a substância do próprio corpo. Muitos médiums ocidentais também acusaram essa perda de peso durante as experiências de PK. Ela estava realmente muito mais doente do que parecia no filme, contou-nos Naumov mais tarde. Tão grande foi a tensão exercida sobre o seu coração que tivemos de interromper a filmagem diversas vezes. Levamos 7 horas para fazer o filme e, depois, ela ficou algum tempo sem poder falar nem enxergar. Durante vários dias depois dos testes, os braços e as pernas lhe doíam, ela se sentia atordoada e não conseguia dormir. Mikhailova era autêntico, não passava de uma mistificação, como lhe chamavam os céticos soviéticos. Pelo que tínhamos visto até aquele momento, a experiência de PK estava sendo feita em boas condições, na presença de observadores competentes. Não se tratava de um filme de amadores, mas de um trabalho caro, realizado por profissionais, filmado por técnicos hábeis. Recordamos a recente visita do escritor soviético Lei Kolodny ao apartamento de Mikhailova. Ele estava ocupado em tomar notas durante a entrevista, quando, erguendo os olhos, viu a tampa da sua caneta tinteiro arrastando-se na sua direção, sobre a toalha de rendas que cobria a mesa. Senti um nó na garganta, disse ele. A tampa da caneta parecia estar deslizando sobre a superfície irregular da toalha. Mikhailova sorriu quando um copo de vidro também derivou em seguimento da tampa da caneta de Kolodny. Os dois objetos se aproximaram da borda da mesa como se fizesse isso todos os dias. A toalha não se mexia. Os outros copos ao lado do meu continuavam no mesmo lugar. Estaria ela, por acaso, soprando neles para deslocá-los? Não havia corrente de ar na sala e Mikhailova não estava respirando forte. Porque um jarro que se achava no caminho deles também não se mexeu. Passei as mãos pelo espaço que havia entre Mikhailova e a mesa. Não encontrei fios nem arames. Se ela estivesse usando ímãs, estes não teriam exercido atração alguma sobre o vidro. Kolodny pegou nos dois objetos que se moviam, examinou-os, apalpou-os, na esperança de encontrar alguma pista. Distraidamente, colocou o copo sobre a tampa da caneta para formar uma redoma. Mikhailova pareceu intrigada com o arranjo. Olhou para a tampa enquanto sorvia o chá. A tampa da caneta pôs-se a correr de um lado para outro debaixo do copo. Que espécie de energia poderia ter causado esse movimento, e quais são as leis que a regem? Perguntou Kolodny a si mesmo. De todos os fatos psíquicos da vida, o PK, ou telecinese, como lhe chamam às vezes, é um dos mais estranhos. Os movimentos espontâneos de objetos ocorrem geralmente em momentos de crise na vida da pessoa. O relógio do vovô que parou de repente, e nunca mais andou, quando o velho morreu, foi lembrado numa canção. A telepatia não produz o mesmo choque que produz, por exemplo, uma mesa a perseguir-nos pela sala. O famoso escritor soviético Konstantin Paustovsky conta o seu horror em A História da Minha Vida, quando um termômetro que ele pedira emprestado e colocara cuidadosamente sobre a mesa principiou a andar. Olhei para a mesa e tive a impressão de que os meus cabelos estavam eriçados. O termômetro, de repente, começou a mover-se devagar na direção da borda da mesa. Eu queria gritar, mas não consegui emitir som algum.
O termômetro chegou até a beiradinha da mesa, caiu e quebrou-se. Entretanto, outro incidente de PK ocorreu com Paustovsky. Durante a Guerra Civil na Rússia, lembra-se ele, houve uma grande escassez de água em Odessa. Tínhamos de transportar água em baldes e despejá-la num grande recipiente de vidro no corredor do prédio de apartamentos. Um belo dia, ouvi o meu amigo Yasa berrar como um desesperado no vestíbulo. Saí correndo do quarto e deparei com um espetáculo fantástico. Diante dos nossos olhos assombrados, a imensa garrafa andava sozinha. Por vários momentos ela ficou inclinada, como a Torre de Pisa. Em seguida, ergueu-se no ar, caiu e espatifou-se no chão. Partiu-se em milhares de pedacinhos e a nossa preciosa água, esparramando-se pelo corredor, desceu a escada. Teríamos tido tempo, naturalmente, de segurar a garrafa, mas ficamos ali, olhando, como se estivéssemos enfeitiçados. Como é que Mikhailova consegue viver com fatos como esses ocorrendo constantemente à sua volta? Até há poucos anos eu não sabia que era capaz de mover as coisas à distância, diz ela. Fiquei muito perturbada e nervosa nesse dia. Eu caminhava na direção de um guarda-louça no meu apartamento quando, de repente, um jarro que estava no guarda-louça chegou até a borda da prateleira, caiu e quebrou-se. Depois disso, todos os tipos de mudança começaram a acontecer no meu apartamento, conta ela. Objetos pareciam atraídos na sua direção, como se o inanimado se houvesse animado. Dir-se-ia que ela tivesse um trasgo em casa. Habitualmente, dizem os cientistas, as atividades de trasgos são causadas por um jovem da família, quase sempre na época da puberdade. Os objetos parecem mover-se por conta própria, portas e janelas se abrem e fecham, luzes se acendem e apagam sozinhas. As leis da gravidade dão a impressão de haver se invertido. Mas, à diferença da maioria das pessoas atormentadas por um trasgo, Nélia compreendeu, de chofre, que a força vinha dela. Descobriu que podia controlá-la. Podia fazer que as coisas acontecessem pelo simples fato de querê-lo. Podia concentrar e focalizar à vontade essa energia extraordinária. Em casa, com a família, carregando o neto no colo, fez um brinquedo distante aproximar-se. Enquanto uma amiga a manicurava, ela fez que um vidrinho de esmalte se movesse sem tocá-lo com as mãos, em que o esmalte ainda não secara. O cachorro da família também via, pasmado, os objetos perto da sua dona começarem a girar. O marido, fascinado, fez um filme amador com base nos seus estranhos poderes de PK. Acho que herdei essa capacidade telecinética de minha mãe, diz Mikhailova. E também a transmiti a meu filho. Muitas vezes, enquanto esperávamos sentados à mesa de um restaurante, pensávamos com alguma inveja na propalada capacidade de Mikhailova de sentar-se à mesa e fazer que o jantar saltasse na sua direção. O escritor soviético Vadim Marin, ligado ao grupo de pesquisas Popov, descreveu-a. A senhora Mikhailova estava sentada a uma mesa de jantar. Um pedaço de pão se achava sobre a mesa, a alguma distância dela. Concentrando-se, Mikhailova olhou atentamente para ele. Passou um minuto, depois outro. E o pedaço de pão começou a mover-se, movia-se aos arrancos. Perto da borda da mesa, os seus movimentos se tornaram mais suaves e mais rápidos. Mikhailova abaixou a cabeça, abriu a boca e, precisamente como num conto de fadas, o pão, perdoem-me, mas é que não tenho outras palavras para descrevê-lo, pulou para dentro da sua boca. Eu não estava hipnotizado, acrescenta ele tranquilizadoramente. Foi tudo filmado. A influência de Nélia sobre a comida registrou-se mais seriamente num filme realizado por cientistas. Estes colocaram um ovo cru numa solução salina dentro de um aquário de vidro. Nélia se achava a quase 2 metros de distância. Quando as testemunhas e a câmara focalizaram, Nélia fez o improvável. Com o PK, afiançam os soviéticos, conseguiu separar a clara da gema. Em seguida, reuniu-as. O PK afetava a matéria orgânica. Poderia também afetar os cromossomos, o DNA ou o tecido humano. Um físico nos contou que nele era capaz de provocar queimaduras de 3º grau no próprio estômago por meio do PK.
Nesse mesmo sentido, pesquisadores no Ocidente já descobriram que, em rigorosas condições experimentais, alguns médiums influíram na atividade das enzimas e bactérias. No mesmo filme, segundo se afirma, a senhora Mikhailova também teria movimentado simultaneamente 5 cigarros que os cientistas colocaram em posição vertical debaixo de uma redoma de vidro. Depois disso, os cigarros foram esmigalhados para mostrar que não continham nenhum corpo estranho. Na conferência, vários russos mencionaram a experiência do ovo e do cigarro vertical para refutar os céticos dos fios e dos ímãs. Alguém, porventura, já tentou amarrar um ovo cru com um fio e erguê-lo do chão utilizando um ímã. Mas ainda havia uma refutação melhor, cientificamente comprovada. Passando da vida ao laboratório, do pK espontâneo ao pK de laboratório, em que consiste essa insólita energia? Como acontece? Que mecanismo faculta nele a passar por cima das leis de gravidade, da física e da química? Um sem número de testes de pK feitos no Ocidente, rigorosamente controlados, mostram que os seres humanos podem influir na queda mecânica de dados dentro de uma caixa. Os pesquisadores também registraram, por meio de gráficos, o pK dirigido a fungos, plantas e material radioativo. Que dizer, porém, da criatura humana que exercia a influência? Quais eram as suas reações durante o pK? Sem instrumentos para medir o pK, os pesquisadores só podiam catalogar os relatos das testemunhas de vista e, de vez em quando, os filmes infravermelhos de médiums talentosos, como Eusépia Palladino e Rudi Schneider. Esquadrões de combate à fraude, formados de céticos, quase desmantelaram fisicamente esses médiums na busca de truques mágicos. Os cientistas, em lugar de admitir que o pK poderia ocorrer em certas condições humanas, assim como leis diferentes encontram aplicação em condições espaciais exteriores, rejeitaram de plano o pK. Um grupo de cientistas soviéticos aceitou o desafio de estudar o pK no ser humano. Se nele a Mikhailova não era uma impostora e estava realmente emitindo uma energia desconhecida sobre os objetos que se achavam à mesa, que estaria acontecendo dentro dela? Que estaria acontecendo em torno dela? O Dr. Gennady Sergeyev, do Instituto Fisiológico Alkitonsky, um laboratório militar de Leningrado, refletiu no problema. A psicocinese supõe uma ação da mente à distância. Poderia um detector à distância do médium captar vestígios da energia do pK, desse potencial humano desconhecido? O Dr. Harold Wu, professor de neuroanatomia na Universidade de Yale, estabeleceu em 1935 que toda matéria viva, desde uma semente até um ser humano, é cercada e controlada por campos eletrodinâmicos. Esse invólucro de energia em volta do corpo é uma espécie de molde eletrônico. À proporção que o corpo se renova, o campo de força faz que o novo tecido assuma a forma apropriada. Ao mais tarde, o Dr. Leonard Ravitch, neuropsiquiatra de Yale, descobriu que a mente poderia influenciar esse campo de força ao redor do corpo. Medindo o campo eletromagnético sobre a pele, Ravitch descobriu até que poderia determinar o estado de espírito de uma pessoa e a profundidade da hipnose. Em Leningrado, o Dr. Sergeyev entrou a imaginar se esse campo de força teria alguma relação com o pK. A mente poderia influenciar diretamente o casulo de energia que nos envolve o corpo. Conseguiria ele descobrir um meio de medir esses campos biológicos e o impacto da mente sobre eles à distância em torno de nele? Sergeyev apareceu com uma nova invenção, um detector que capta campos biológicos eletrostáticos e magnéticos, a uns 4 metros do corpo humano sem qualquer contato direto. Vimos, num filme, os gráficos feitos por esses detectores, mas informaram-nos de que a sua construção não era pública. Veja o apêndice A, 2A. Sergeyev pôs a funcionar os seus dispositivos de detecção a fim de medir o campo de força de Mikhailova enquanto ela descansava. Ele descobriu que o campo eletromagnético que se encontra constantemente ao redor do corpo dela é apenas 10 vezes menor do que o 0,6 Gauss do campo magnético da própria Terra. O campo de força eletromagnético em volta de nele é muito mais forte do que o comum, disse Sergeyev.
O Instituto de Metrologia de Leningrado encontrou o mesmo campo magnético intensificado em torno do corpo dela. O Dr. Sergeyev, homem intenso, sólido, de 40 e tantos anos, foi o único russo que discutiu a sua pesquisa no segundo dia da conferência. O campo de força do próprio Sergeyev irradiava seriedade enquanto lhe falava. Operador de rádio no Báltico durante a guerra, matemático, estudara também